E hoje vamos assistir um filme que eu não estava dando nada na época, mas me surpreendeu, porque ele não é só assustador, mas também vem com as lições, principalmente para quem é um evangélico daquele fanático. Eu estou falando do filme A Bruxa, de 2015, que revelou uma atriz para o mundo e que está fazendo muito sucesso hoje em dia. Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores desse filme e até o final do vídeo eu dou a minha opinião sobre o que eu achei do filme. Ambientado no século XVII, o filme acompanha uma família puritana expulsa de sua colônia e forçada a viver isolada à beira de uma floresta. A partir disso, eventos misteriosos e cada vez mais sombrios acontecem, e a suspeita de que forças demoníacas ou internas estão agindo e tomando conta da casa, especialmente em relação à jovem Thomasin, que é a protagonista desse filme, interpretada pela Anya Taylor-Joy, que hoje está bastante famosa, principalmente por causa desse filme. Mas vamos lá, o que torna esse filme tão especial? Primeiro nós temos o terror que incomoda. Não um terror necessariamente que assusta por susto, entende? Diferente dos filmes com jump scares, aquele negócio assim tipo, apareci atrás de você, do nada, tipo assim, sabe? A Bruxa, ela trabalha com medo atmosférico, tensão crescente, desconforto visual e psicológico. Você não pula da cadeira, você fica desconfortável e perturbado por dentro. A atuação hipnótica. A estreia de Anya Taylor-Joy já mostra o talento que a tornaria um dos grandes nomes de Hollywood. Todos os atores, incluindo as crianças, têm atuações intensas, o que contribui para a sensação de realismo e opressão. Recriação histórica absurda. O diretor Robert Eggers pesquisou profundamente os dialetos, figurinos, crenças e hábitos do século XVII. A linguagem, os cenários e até a maneira como os personagens se comportam são fiéis à nova Inglaterra puritana da época. É quase um documentário, só que, digamos assim, do inferno. Terror psicológico mais crítica religiosa. O terror do filme não é apenas sobrenatural, mas também psicológico e espiritual. Então nós temos aí culpa, fanatismo religioso, repressão feminina, medo do desconhecido. A floresta representa o caos, a família representa o controle. O conflito entre os dois é o cerne da história. Mas durante o filme você vai perceber e fica a seguinte pergunta: afinal, a bruxa existe mesmo? O filme brinca com essa ambiguidade por parte da trama. É tudo simbólico, é real, é histeria coletiva, é loucura. O que é isso afinal? Essa incerteza torna o terror ainda mais poderoso. Agora vamos para as curiosidades. Diretor obcecado por precisão histórica. O diretor, Robert Eggers, ele levou quase 4 anos pesquisando entre documentos históricos, diários. Muitas falas também do filme foram retiradas de registros reais do século XVII, como julgamentos de bruxas e sermões puritanos. É praticamente uma reconstituição histórica com bruxas e bode satânico. Falando em bode, o bode Black Phillip é um pesadelo no set. O icônico bode Black Phillip, que representa o diabo, era difícil de treinar e frequentemente atacava o elenco, inclusive feriu o ator Ralph Ineson, que é o pai, que faz a interpretação do pai no filme. E aí, por causa desse ataque, ele levou uma chifrada e ficou machucado por dias. O bode era tão caótico que quase cortaram cenas com ele. Ainda bem que não fizeram. Mas só pra você ver como o bode não era só o capeta no filme. Ele também era na vida real. É claro, não tô falando de forma literal. Você me entendeu. O corvo no peito da mãe foi feito com efeitos práticos. A cena em que a mãe Catherine sonha estar amamentando o bebê, mas na verdade é um corvo bicando seu peito, foi feito com animatrônico e prótese real, sem CGI. Esse simbolismo brutal representa a culpa materna, loucura e corrupção espiritual. Realmente é uma cena que incomoda bastante. Eu também fiquei impressionado com a cena porque o corvo não parece ser feito de CGI. Então eu fiquei pensando, rapaz, como é que fizeram isso aqui? Mas está explicado, é um animatrônico. A floresta é um personagem à parte. A floresta que cerca a casa simboliza o caos, a liberdade, o pecado e o feminino reprimido. É nela que o bebê é sequestrado, Caleb é seduzido pela bruxa, Thomasin encontra a libertação, entre aspas, Libertação entre aspas.
A morte do bebê Samuel foi inspirada em crenças reais. A cena chocante do bebê sendo sequestrado pela bruxa e transformando ele em um unguento com sangue é inspirado em relatos reais de histeria coletiva da época, onde acreditava-se que bruxas usavam gorduras de bebê para poder voar. A bruxa jovem é um símbolo da tentação sexual. Quando Caleb encontra a bruxa na floresta, ela aparece como uma mulher jovem e sedutora, mas quando o beija, sua mão se transforma numa mão decrépita, revelando sua verdadeira forma. Isso representa o medo puritano do desejo sexual, especialmente o desejo feminino. Black Phillip realmente é o diabo, no caso o bode do filme, né? O final deixa isso bem claro quando Thomasin está sozinha. Ouvimos a voz de Black Phillip oferecendo manteiga, vestidos e viajar livre pelo mundo, numa referência direta ao pacto demoníaco. Inclusive tem até a frase no filme que ele diz bem assim: "Ould's too like to live delicious?" Gostaria de viver deliciosamente? Essa frase virou icônica. A levitação final de Thomasin é simbólica. Ao assinar o livro do diabo, Thomasin flutua com as outras bruxas na floresta. A cena pode ser interpretada como uma redenção, ela se liberta da opressão da família, ou uma condenação, ela entrega sua alma ao mal. Então existem essas duas interpretações. Para mim, a interpretação mais clara é a segunda, ela entrega sua alma para o mal. Mas o filme ele não julga, apenas mostra. Cabe ao espectador decidir se ela se libertou ou se corrompeu de vez. O título original tinha duas letras, V, e aí ficaria assim, The Witch, né, com duas letras, parecendo um W, inclusive. No pôster original, o título aparece como The Witch, com dois V, porque na época colonial, o alfabeto em inglês não diferenciava o U do V. Isso também dá um ar ritualístico e arcaico ao nome. A crítica adorou o filme, mas o público ficou dividido. No Rotten Tomatoes, o filme teve aprovação de 90% da crítica, o que é bastante alto, é muito raro você ver a crítica dar uma nota alta desse jeito. Mas o público deu a nota C no Cinema Score, uma nota considerada muito baixa. Muitos entraram esperando um filme de susto com bruxa e saíram frustrados com um terror psicológico lento, simbólico e filosófico. Mas sendo específico com a aprovação do público, foi de 59%. Não foi tão ruim assim não. E agora vamos a uma parte que eu considero uma das mais importantes do filme, as lições. Primeira lição: fanatismo religioso pode destruir mais do que proteger. O pai da família, o William, é tão obcecado por sua fé puritana que decide isolar sua família da comunidade, acreditando estar mais próximo de Deus. Mas na prática, ele expõe os filhos à fome e ao medo, reprime sua filha injustamente, é incapaz de proteger sua família do mal real ou simbólico, que acontece ali naquele momento. E a lição aqui é o seguinte: quando a fé vira rigidez cega, ela não salva, ela aniquila, na verdade. Já conheci o caso de um menino que ele morava com sua mãe e seu padrasto, e o padrasto dele era bem radical e proibia ele de jogar até futebol porque considerava futebol um jogo demoníaco. Cara, um esporte que foi inventado em 1863, o cara dizer que é demoníaco, é cada coisa que o pessoal inventa, cara. O que tem? Ficar chutando uma bola com a perna, besteira. Mas eu conseguia notar o sufoco daquele menino assim por tantas restrições devido ao seu padrasto ser um fanático religioso. É sufocante, simplesmente sufocante. E é isso que esse filme mostra aqui também. E a outra lição que o filme mostra é a repreensão da mulher leva ao colapso. Thomasin é constantemente acusada, vigiada, silenciada e culpada. No filme, ela é a mais velha, ela sempre está sendo responsável por alguma coisa, embora não tenha sido culpada pelas, digamos, 100% das situações no filme, ela sempre é responsabilizada. Então, ela é culpada pela mãe pela morte do bebê, os irmãos a provocam e acusam ela de bruxa, de ser bruxa. O pai tenta defendê-la, mas não a compreende. Ela não pode nem existir sem ser considerada um perigo. A lição é:
A opressão da identidade feminina pode levar à explosão ou à rendição a algo proibido, como a figura da bruxa, símbolo da mulher livre e temida. O mal nem sempre vem de fora, ele nasce dentro da própria casa. A destruição da família vem mais pela paranoia, inveja, rigidez moral e desconfiança do que por uma bruxa na floresta. Caleb morre por desejo e culpa religiosa. As gêmeas mentem, provocam, enlouquecem. A mãe se entrega ao delírio da perda. O pai se afunda em negação até ser morto pelo bode Black Phillip. E a lição é: o mal que te consome pode estar dentro de você e não na floresta lá fora. Liberdade tem um preço e exige coragem. No final, Thomas perde tudo: o irmão, os pais, a fé. Isolada, traumatizada e sozinha, ela escolhe assinar o livro de Black Phillip e se entrega à promessa de viver deliciosamente. Ela aceita o destino de bruxa, flutua na floresta e pela primeira vez durante todo o filme, ela sorri. A lição aqui é o seguinte: às vezes, a liberdade é pintar fora das linhas, mesmo que isso te rotule como errada. A bruxa não é o mal, é a mulher que ousou viver fora do controle dos outros. Mais uma lição profunda. É um filme com lições profundas, filosóficas, realmente interessante. E uma outra lição é: o medo é usado para controlar. A crença no inferno, no pecado, na bruxa e na perdição servem, no filme, como uma ferramenta de medo e opressão, especialmente sobre as mulheres e as crianças. A lição é o seguinte: o medo, quando manipulado por autoridades, seja religião ou família, não salva, ela, na verdade, aprisiona. Eu mesmo cresci num colégio religioso e eu entendo bem isso aí. Qualquer coisa é do demônio, porque fazer isso é pecado, não sei o quê. Mas aí você vai observar e perceber que até os líderes religiosos, eles fazem coisas até piores, muito piores. Mas não sentem culpa por isso. Não estou falando que todos fazem isso, mas uma boa parte dos líderes religiosos são sem vergonhas. Só usam mesmo essas doutrinas religiosas para benefícios próprios. O que eu estou falando é que em meio a todas essas proibições, existem muitas hipocrisias. A inocência é a primeira vítima da paranoia. O bebê é a primeira vítima da bruxa, mas também é símbolo da inocência destruída. Um tema que se repete com Caleb e as gêmeas. Todos os filhos são tragados pelo medo e pela desconfiança dos adultos. Numa sociedade paranoica, até a pureza é devorada. A Bruxa, de 2015, teve um orçamento de 4 milhões e faturou mais de 40 milhões de dólares na escala mundial. Ou seja, recebeu 10 vezes mais o valor do orçamento, sendo considerado um grande sucesso de bilheteria para o gênero terror indie. Terror indie, para quem não conhece, é um terror independente, é um subgênero do cinema de horror produzido fora dos grandes estúdios de Hollywood, geralmente com baixo orçamento, liberdade criativa e foco em ideias originais ou abordagens diferentes do terror convencional. Agora eu vou dizer a minha opinião sobre o filme. Eu ouvi falar desse filme na época, estava tendo uma certa repercussão, e eu resolvi conferir, e realmente o filme é muito bom. Não é aquele terror esperado com jumpscare, né? Que a pessoa aparece atrás da porta e te dá um susto assim. Não, ele não carrega isso, mas ele carrega muitas cenas perturbadoras, que realmente incomodam, e você vai achando o filme interessante à medida que ele vai desenrolando, porque você quer ver como aquela situação vai terminar. O que está acontecendo com aquela família? O que tem na floresta? As bruxas existem mesmo? Porque o filme retrata isso como uma espécie de imaginário, sabe? Parece tudo imaginação, ou então uma paranoia da família. É um mistério muito grande que gira em torno do filme, mas para mim a coisa fica clara no momento em que a protagonista fica sozinha no celeiro, mas o bode preto que estava causando muita confusão. E aí fica claro quando ela tenta puxar assunto com o bode. E é nessa hora que o bode responde. Ah, menina, aí a coisa ficou clara pra mim o que estava acontecendo. Realmente, o capiroto ali estava rondando
aquela família. E o final também é interessante porque a protagonista, ela é o tempo todo reprimida, ela já é colocada com responsabilidades desde cedo e qualquer coisa ela é culpada. Se o irmão se machucou, a culpa é dela. Ela deveria ter sido mais atenciosa, ela deveria ter cuidado. Enfim, ela é sempre responsabilizada, ela tem responsabilidades desde cedo. E ela é a mais criticada da família e mesmo sem ter culpa das coisas, ela é chamada de bruxa. E aí, devido a essa opressão, o final acaba se tornando simbólico, como se ela realmente tivesse se libertado de toda aquela responsabilidade e opressão que ela sofria. Então, você pode achar o final um tanto decepcionante, ou talvez não, porque ela foi liberta do sofrimento, entre aspas, mas ao mesmo tempo o que passa a entender é que ela vendeu a alma dela ao demônio para ter essa liberdade. Você entendeu? É meio... Enfim, gera discussões aí. Mas também pode gerar outras interpretações de uma pessoa que sofre uma espécie de opressão religiosa, nasceu numa família muito religiosa, rígida. Ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí a moça é super protegida, uma proteção que sufoca, entendeu? E isso aqui, o final, acaba sendo o resultado, a consequência dessa opressão. Porque se você está tentando tanto proteger uma pessoa do mal, ela pode acabar se tornando um mal ainda maior. Justamente porque teve todos os seus pensamentos, desejos reprimidos. Então eu fico muito desconfiado também quando eu encontro na vida real uma pessoa fanática religiosa, sabe? Tudo na vida dela é pecado, tudo é pecado, as pessoas são pecaminosas, não sei o quê. E de algum jeito parece que só essa pessoa que é fanática religiosa é a correta de todos. E tudo que ela faz ou diz é totalmente puritano e as pessoas devem seguir as ordens de maneira cega. Não, não é assim que funciona. Fanáticos religiosos já erraram muito, inclusive mataram muitas pessoas inocentes. E até no filme, onde tem o pai que isola toda a família para poder, supostamente, seguir uma vida mais próximo de Deus, na verdade ele acaba trazendo o desastre para toda a família. Imagina só, você isola toda a sua família para poder viver sozinhos no meio da floresta, em meio aos perigos. Isso por si só já é bem arriscado. Mas apesar de parecer loucura, isso faz sentido com a época em que o filme se passa. E uma observação interessante, primeiro eu gostei demais da interpretação da Anya Taylor-Joy, esse é o nome dela. Eu gostei, ela mandou muito bem na interpretação, excelente atriz ali. E olha que ela era nova, não é à toa que ela conseguiu crescer na carreira. Mas a observação interessante é que a Anya Taylor-Joy não gosta desse filme. Já pensou? O filme que impulsionou, que fez com que ela ficasse famosa e reconhecida, ela não gosta. Mas calma lá, deixa eu me organizar aqui melhor nas palavras. Até porque enquanto eu estava gravando aqui, eu resolvi pesquisar isso um pouco mais a fundo, porque eu não acredito que um filme que impulsionou a carreira dela, ela ia olhar com maus olhos. E, na verdade, o que acontece? Na época, realmente ela não gostou do filme. Na época. Porque na época, ela estava começando a carreira, ela tinha 18 anos, e quando ela foi assistir o filme pela primeira vez, ou seja, foi se assistir, né, depois de ter feito o filme, ela não estava acostumada com a sua imagem na tela, teve uma crise de autocrítica, ficou com medo de ter falhado como atriz. Então, ela se cobrou muito no momento em que assistiu o filme. E aí, naquele momento, ela teve uma experiência emocional ruim, porque achou que tinha mandado mal. E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo a opinião dela em podcasts e ela falou o seguinte, abre aspas, eu achava que ia arruinar o filme, fecha aspas. Aí tem mais outra frase aqui dela também, abre aspas, fiquei chorando incontrolavelmente, me senti envergonhada como se tivesse decepcionado todo mundo, fecha aspas. Mas não, ela mandou muito bem, eu gostei demais da atuação dela, não teve ninguém que reclamou, mandou muito bem na atuação. Mas é claro, o filme foi um sucesso, teve uma repercussão depois, e ela passou a ter orgulho desse papel dela. E depois, é claro, ela passou a
falar com carinho sobre esse filme. Foi uma situação que eu achei estranha, eu achei melhor pesquisar essa informação, e aí eu descubro que sim, essa informação tem um pouco de verdade. Mas isso foi no começo do filme, quando ela fez. Ela realmente não gostou do filme. Mas depois da repercussão e do reconhecimento, ela reconhece o valor desse filme e também a tremenda contribuição que ele teve para a carreira dela. E assim, eu gostei do filme, não vou dizer que é um filme gostosinho, pelo contrário, ele é perturbador, mas, quer dizer, as cenas perturbadoras não são legais de ver, tá? Não são legais, mas é interessante as lições por trás desse filme. O final eu acho um pouco triste, eu não queria que fosse que a protagonista que sofreu tanto terminasse dessa maneira, sabe? Ela fica feliz, ela sorri pela primeira vez, mas levando em conta que ela fez um pacto com o demônio, é uma felicidade ilusória. Eu só não gostei do final por causa disso. Eu queria que tivesse terminado de uma maneira melhor, até porque os irmãos dela também são mortos, irmãos inocentes, entre eles um bebê, e ela ainda termina no caminho do mal. Então, realmente, é um final um pouco triste, mas não tira toda a grandiosidade do filme. Eu diria que o final faz até sentido com toda a mensagem que o filme quer passar. A Bruxa, de 2015, é um filme que dividiu o público. Quem esperava sustos rápidos ficou frustrado, mas quem buscava um terror denso, simbólico e inteligente encontrou uma obra-prima. É mais que um filme de bruxa, é uma crítica à opressão, à culpa religiosa e à loucura disfarçada de fé. E com uma estética impecável, diga-se de passagem. Bom, é isso, essa é a minha opinião sobre o filme, A Bruxa, de 2015. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se você se sentiu perturbado ou não por esse filme. Se você é um fanático religioso, opressor ou não, comente aqui embaixo, eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!